Então, na verdade, assim, eu vou falar sobre os dados epidemiológicos relacionados ao uso de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, mas esse dado ele não está desconectado de um sistema maior, que é o sistema de monitoramento da epidemia do tabagismo, né? Vamos colocar assim, do nicotinismo no Brasil. Então, a gente tem que entender como é que o uso de dispositivos eletrônicos para fumar se insere nesse contexto maior, né, do conjunto de ações voltadas para a prevenção da iniciação e estímulo à cessação, e como é que ele, então, vai se dialogar. Né? Tem que ter uma coerência entre todos os dados caminhando no sentido da gente poder entender o que está de fato acontecendo, que é justamente o que não acontece quando a gente se depara com os dados da indústria do tabaco, que estão totalmente desconectados da realidade, e muitas vezes o próprio dado da indústria do tabaco não dialoga entre si, né? Assim, um dado de um ano é completamente diferente do ano anterior e assim por diante. Então, a gente tem que entender, né, que o contexto em que a gente está olhando o uso de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, ele tem que estar necessariamente dialogando com a principal medida, né, voltada para a redução da iniciação, o estímulo à cessação, que é a medida de preços e impostos. Né? Então, o Brasil tem uma avaliação aí da importância dessa medida, né? Por exemplo, no período de 1979 e 2015, né, mais da metade da redução da prevalência de fumantes que aconteceu, ela é explicada pelo aumento de preços, né, pelo efeito direto da medida de preços e impostos. E tem um impacto, obviamente, em saúde isso. Né, a gente tem uma estimativa de que, com as medidas que foram implementadas até 2015, a gente está estimando que a gente vai evitar 7,5 milhões de mortes associadas aos produtos derivados de tabaco entre 1979 e 2050. Né? E essa medida é uma medida que tem também a participação do decreto, né, na reforma tributária de 2011, que instituiu, né, o preço mínimo do cigarro e também a alíquota específica de valor, em que previa um reajuste anual acima da inflação, né, e que foi, então, até 2016, que aconteceram esses aumentos, e a gente ficou, então, teve um impacto muito importante em que a gente, por exemplo, conseguiu observar uma redução na iniquidade da distribuição da população de fumantes. Ou seja, as pessoas de menor escolaridade foram justamente aquelas que, como era de se esperar, que foram mais atingidas pelo aumento de preços, né, em função dessa reforma tributária que aconteceu em 2011. A gente conseguiu reduzir a diferença na proporção de fumantes entre pessoas de baixa escolaridade, que é onde está concentrada a maior proporção de fumantes na população brasileira, e as pessoas de alta escolaridade. No entanto, o que a gente está observando, né? Nesse período após 2016, e que a gente consegue, então, pegar, né, a comparação entre a Pesquisa Nacional de Saúde conduzida em 2013 e 2019, a gente consegue visualizar um dado preocupante, que é o efeito muito imediato de problemas na iniciação, né, que a gente está pegando a população de jovens adultos. Então, a gente vê que essa falta de reajuste que aconteceu, né, a partir de 2016, ela levou, por exemplo, uma estagnação na proporção de fumantes entre 18 e 24 anos, uma queda que vinha acontecendo desde 1979, tanto entre homens quanto entre mulheres. Né? Também os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar reforçam essa ideia de que a gente teve problemas nesse período, né, entre 2015 e 2019. Claramente, a gente tem um problema aqui, né, de aumento, né, na experimentação, né, principalmente, a gente pode ver aí, entre as mulheres, e atingindo, de novo, assim, uma idade em que acontece principalmente a iniciação, que entre 15 e 17 anos. Né? A gente tem uma idade média de uso de regulados dos derivados de tabaco no Brasil por volta de 16 anos de idade. Não por acaso, a gente está vendo, então, que a prevalência de fumantes entre os adolescentes, né, principalmente fumantes de cigarro, pelos dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, também ficaram, não sofreram uma queda, muito pelo contrário, a gente tem uma estimativa aí pontual indicando aumento, principalmente entre as meninas. Então, essa política tributária que foi bem vitoriosa, né, entre 2011 até 2017,
ela, a partir de então, com a falta do reajuste do preço mínimo e das alíquotas, né, que incidem sobre o imposto dos derivados de tabaco, a gente vem observando uma queda no preço real do maço de cigarro no Brasil, no caso. Então, a gente tem os dados também do Vigitel, que vão após 2019, que também mostra uma estagnação na prevalência de fumantes, né, que é o dado laranja, coincidindo, então, como a gente já sabe, com a queda no preço real do preço final do maço de cigarro brasileiro e, obviamente, na queda do preço mínimo, que não é reajustado desde 2016, e também das alíquotas, no caso aqui da alíquota específica. E o resultado disso é que a gente tem uma maior acessibilidade, ou seja, está mais barato, né, você consegue comprar um número maior de maços de cigarros que são vendidos, inclusive, ao preço mínimo, com um salário médio que o salário médio mensal pode comprar. Aqui é um salário que inclui, inclusive, o salário advindo do trabalho informal, ou seja, onde a gente concentra, né, uma maior pobreza, né, uma população mais desprovida do ponto de vista socioeconômico, que também é onde concentra a maior proporção de fumantes. Então, esse aqui é um cenário muito preocupante que a gente veio vivendo até agora, né, desde 2016. A gente aqui é um exemplo de que aconteceu, por exemplo, em 2023, que não só a gente não tem o reajuste previsto, né, no preço mínimo, nas alíquotas, como a indústria do tabaco também, por conta própria, ela força o preço dela para ficar sempre abaixo do reajuste mínimo da inflação, com relação, por exemplo, aqui ao índice medido pelo IPCA. Então, como era de se esperar, desde 2016, que a gente vem observando um aumento contínuo na produção de cigarros legalmente fabricados no país, o que significa, na verdade, entre outras palavras, um aumento da iniciação e uma queda na cessação. Né? A gente tem mais consumo, né? Maior produção de cigarros para uso doméstico acontecendo no país. A gente tem, nós fomos beneficiados, né? A gente teve essa ótima notícia de que aconteceu agora no iniciozinho de agosto, de que foi reajustado, teve um reajuste, né, da alíquota específica, que não acontecia desde 2016, tanto do preço mínimo quanto da alíquota específica, mas isso aqui não reflete ainda, obviamente, porque só vai acontecer em novembro e em setembro, então os dados dos dispositivos eletrônicos para fumar, eles estão inseridos nesse ambiente trágico que eu acabei de mostrar para vocês. E, além disso, assim, apesar de ter tido esse reajuste, que a gente tem que parabenizar, obviamente, é um primeiro passo importante, é importante lembrar que, por exemplo, o próprio preço do cigarro, do preço mínimo do cigarro, que vai ser reajustado a R$ 6,50, ele está abaixo do que seria previsto caso a gente tivesse reajustado normalmente pelo IPCA, pela inflação. E está muito abaixo, inclusive, se a gente tivesse considerado, inclusive, o crescimento da renda, né, da população, porque os reajustes que estavam acontecendo até 2016, eles levam em consideração não só a inflação, mas também o crescimento da renda da população, que é muito importante. São duas variáveis que tem que levar em consideração para diminuir a acessibilidade. E a gente também, obviamente, tem a presença do cigarro ilegal, com os dados que a indústria do tabaco erroneamente insiste em superestimar, quando a gente vê que com um produto legal tão barato e cada vez mais barato, não faz sentido continuar aumentando o consumo do cigarro ilegal. Isso era o que já mostravam os dados oficiais e, obviamente, a indústria do tabaco ela não mostrava isso porque ela queria continuar forçando a queda ou o não reajuste do preço final do cigarro brasileiro. Então, a gente tem um cigarro muito barato, assim, em 2019, por exemplo, ele estava, você juntar o cigarro legal e ilegal que está circulando no Brasil, ele estava circulando a aproximadamente R$6, era o preço médio que um brasileiro poderia encontrar, né, para comprar um cigarro no Brasil, menos de R$6. Né? E os dados do Vigitel, por exemplo, também apontam a mesma coisa. Assim, a gente teve uma estagnação, vamos colocar assim, no aumento do preço do cigarro legal, e o preço do cigarro ilegal, então, ele se aproximou um pouco mais do preço do cigarro legal, mostrando uma fraqueza, obviamente, da política de preços e impostos que estava acontecendo no país. Então, os dados todo esse preâmbulo é para mostrar o cenário da epidemia do tabagismo no Brasil, em que a gente tem que analisar o uso de dispositivos eletrônicos para fumar.
E a gente, então, todas as pesquisas que a gente tem mais recentes, elas dizem respeito exatamente a esse momento de enfraquecimento, né, da política tributária, né, voltada para o cigarro convencional. Então, nós temos essas pesquisas aqui que eu assinalei, são as pesquisas que compõem o sistema de monitoramento da epidemia do tabagismo no Brasil e que também fornecem dados sobre o uso de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil. A gente tem a PENS, tem o PNS, temos 4 edições do Vigitel e temos 2 edições do Covitel. Né? E o que a gente tem visto, então, e dados que a gente tem compartilhado frequentemente com os parceiros, inclusive que foram utilizados amplamente também pela Anvisa, né, para a elaboração dessa nova resolução que confirmou, né, a regulamentação que proíbe a comercialização, entre outras coisas, do uso de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil. Então, os dados de usuários atuais com menos de 25 anos de idade, que é onde está concentrada a maior parte da população, né, de usuários de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, e também em vários países, né, que tem essa variação, esse monitoramento, mostra exatamente uma informação diferente do que é veiculada pela imprensa e pela indústria do tabaco, em última análise, e que a gente tem observado uma queda, né, constante, sistemática, na estimativa pontual da proporção de usuários que estão usando atualmente os dispositivos eletrônicos para fumar com menos de 25 anos de idade. Tanto os dados do Vigitel, 4 edições, né, quanto os dados do Covitel em 2 edições, dados bem recentes, vão de encontro, ou seja, são contrários ao que a indústria do tabaco vinha afirmando. Né? E os dados nacionais, que vêm da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar e da Pesquisa Nacional de Saúde, são menores. Né? Um dado pontual de 2019, a gente vê que é muito menor. Um dado nacional consegue ser ainda menor do que o dado do Vigitel, por exemplo, que é um dado dos residentes das capitais, uma população de maior poder socioeconômico. Para quem estiver querendo citar, o Vigitel, por exemplo, já tem até uma publicação que mostra, né, claramente essa queda que está acontecendo no uso de dispositivos eletrônicos para fumar na população de 18 a 24 anos, e também tem o dado da população total que não é diferente, né, assim, em termos do que a gente vem observando como tendência de uso atual. É sempre bom a gente comparar com o que está acontecendo em outros países, porque a indústria do tabaco ela gosta de fazer isso, né, então a gente tem que usar as mesmas armas. A melhor forma de lutar contra a indústria do tabaco é usar as mesmas armas que ela usa com os dados de fontes oficiais, porque aí não tem o que discutir. Né? Então, assim, ela gosta de citar muito o exemplo, na visão dela, vitorioso da Inglaterra. Né? Então, a gente vê que quando a gente compara um país em que está completamente liberado o uso do dispositivo para fumar comparado com o Brasil, a gente pega e compara com a PENS, né? A Inglaterra tem uma proporção de uso atual 365% maior. Né? E quando a gente compara com os dados mais recentes de 2022, tanto o Covitel quanto o Vigitel também confirmam que a Inglaterra está muito mais à frente, né, em termos de proporção de uso de dispositivos eletrônicos para fumar, uso atual. Essa pesquisa da Inglaterra ela pega uma população um pouco mais velha, que tenderia, né, a usar mais, ter uma proporção maior de uso de dispositivos eletrônicos para fumar, do que, por exemplo, a população da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que é o dado nacional que a gente tem. Mas mesmo quando a gente pega uma população praticamente da mesma idade, a gente aproximando, né, então a gente pega uma população do Reino Unido de 11 a 17 anos e pega a população da PENS, né, de 13 a 17 anos, a gente vê que na mesma faixa etária a proporção de uso passa a ser quase o dobro da proporção que foi observada no Brasil em 2019. Um outro indicador que a gente tem é a proporção de uso atual diário. E a gente vê que, então, a proporção cai drasticamente, né? Mostrando que a maior parte dos usuários que estão fazendo, né, o uso de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, eles são compostos de usuários não diários, de uso ocasional. E a gente tem aqui também, o Covitel mostra uma ligeira indicação de queda, e os dados do Vigitel, eles oscilam ali, né, na média dos últimos 4 anos, por volta também de 1%. Né? E, de novo, quando a gente compara com os dados, né, do Reino Unido, a gente vê que aí sim a diferença é muito maior. Né? A proporção de usuários de uso diário, né, do efeito direto dessa regulamentação que na Inglaterra permite você vender
facilmente esse produto, né, liberado, a gente vê que, comparado com os dados do Brasil, a gente tem um aumento, a Inglaterra tem mais de 1.200% na proporção de usuários de uso diário, né, de dispositivos eletrônicos para fumar, comparado com os dados do Brasil. Né? Então, a gente tem esses gráficos, né, que comparam o Vigitel com a Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, assim por diante, países onde está liberado, né, o uso, a comercialização de dispositivos eletrônicos para fumar. Quando a gente pega um outro dado, que é a proporção de uso na vida, aqui a gente não tem aquela queda que a gente estava observando na proporção de uso atual. Ou seja, se está aumentando o uso na vida, mas está caindo o uso atual, já dá para ter uma conclusão meio óbvia de que o que está preponderando aqui, quando a gente olha a proporção de uso na vida, é a proporção de uso no passado. Ou seja, jovens que experimentaram o uso de dispositivos eletrônicos para fumar e depois migraram, né, para o uso do cigarro convencional, esse sim muito mais barato, né, muito mais econômico, e que a gente já viu que ele acaba puxando muito mais a atenção do jovem consumidor, né? Mais uma vez fortalecendo a ideia de que o dado da indústria do tabaco não tem nenhuma coerência com o momento do controle do tabagismo no Brasil e com o cenário macroeconômico que a gente está vivendo. Né? Então, aqui a gente vê que a proporção de uso na vida, o Covitel mostrou um ligeiro aumento, e as duas últimas edições do Vigitel também mostraram um aumento. Né? Mas, mesmo assim, quando a gente compara com os dados do Reino Unido, por exemplo, em 2019, se a gente tivesse tido a mesma proporção, né, de uso de experimentação, de uso na vida que a Inglaterra tinha, isso teria significado, por exemplo, no Brasil, mais 2,3 milhões de experimentadores de dispositivos eletrônicos para fumar. Mesmo quando a gente compara com um dado na mesma população, né, a gente também vê que a experimentação de DEF na Inglaterra, ela continua sendo maior em 2019 comparado com o dado do Brasil, e mostra, sim, um aumento na Inglaterra muito, muito expressivo, né, passando de 25% de experimentação na população de 16 a 17 anos para 34% em 2023. Né? Então, como eu já tinha antecipado, a proporção de uso no passado, ela é coerente, que ela não esteja... ela sim é que está aumentando, né? Quando a gente pega a proporção de uso na vida, ela mascara a informação que a gente consegue obter quando a gente destrincha, né, e separa o uso na vida como uma soma do uso no passado mais o uso atual. E aí a gente vê que, então, o uso no passado ele aumentou, principalmente o dado do Covitel, né, mostrando que o jovem teve esse contato com o dispositivo eletrônico para fumar, mas que depois, como o próprio dado do Covitel e dado do Vigitel mostram, ele migra facilmente, automaticamente, para o uso do cigarro convencional. Né? Então, mais uma vez, a gente confirmando o que a gente já vem vendo nas dados nacionais, que essa proporção de usuários, de fumantes de cigarro, por exemplo, dos adolescentes brasileiros, que não está caindo, inclusive tem uma leve indicação de aumento, tem uma indicação de aumento, né, na estimativa pontual entre as meninas, ele é função principalmente da política tributária do cigarro convencional, mas também tem o efeito, né, assim, do jovem adulto, mas também tem o efeito da presença da experimentação do dispositivo eletrônico para fumar entre esses adolescentes. Então, por exemplo, isso aqui é um dado da PENSE que é muito emblemático. A gente vê que entre os usuários atuais de narguilé, ou os usuários, né, os meninos que estavam usando atualmente cigarro industrializado, há uma proporção muito maior, expressivamente maior, né, daqueles que já tinham experimentado o dispositivo eletrônico, no caso aqui o cigarro eletrônico, e mostrando essa importância que pode estar tendo, né, da experimentação desse contato com o cigarro eletrônico, para aí sim migrar, né, para o uso do narguilé e o uso do cigarro industrializado como uso regular, né, deixando, obviamente, de lado o uso regular de um produto muito mais caro, que é o dispositivo eletrônico para fumar. Então, mais uma vez, é muito bom, é muito importante a gente ter isso na nossa cabeça, porque a indústria do tabaco ela vende muito essa ideia de que esse produto disparou e que assim, está aumentando exponencialmente o uso dele no Brasil. Essa informação é
falsa, é equivocada. A gente tem que se basear em uma das coisas mais fortes que a gente tem no Brasil, que é o Sistema de Monitoramento da Epidemia do Tabagismo. É um sistema reconhecido internacionalmente, que já ganhou, inclusive, prêmios. São fontes de dados oficiais de pesquisas, com uma robustez, né, e uma confiabilidade que da qual a gente pode se orgulhar, né? É mais um motivo de orgulho quando a gente pensa na política de controle do tabaco no Brasil. Obviamente, então, tem essa relação importante, né? Já tem vários estudos que mostram que o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar, do cigarro eletrônico, numa população que a gente chama de naive, né? Não fumantes, jovens que nunca tinham utilizado um produto derivado do tabaco, aumenta muito, mas exponencialmente, né, o risco de experimentação e o uso regular de cigarro convencional, né? Então, tem várias revisões que mostram que esse risco pode quadruplicar, chegar às vezes quase a quintuplicar, né? Então, assim, as características, né, da população brasileira, né? O último dado nacional que a gente tem, que reflete, digamos assim, as características dos usuários de dispositivos eletrônicos para fumar, eles nos mostram algo que é muito chocante, né? E como é que mostra o perigo, né, de você ter esse produto numa situação em que ele não está seguindo a regulamentação prevista pela Anvisa, que é a proibição da comercialização, em última análise, né? Então, a gente percebe que, em 2019, a gente tinha cerca de 1 milhão de usuários, né, que estavam usando regularmente, né, naquele momento, os dispositivos eletrônicos para fumar, sendo que 90% aproximadamente deles eram compostos de não fumantes, né? Não eram pessoas que estavam usando concomitantemente o cigarro industrializado. E 70% desses usuários, naquele momento que estavam usando atualmente, eram compostos, como era de se esperar, por jovens de 15 a 24 anos de idade. Ou seja, reforçando a ideia de que o marketing na indústria do tabaco é agressivo, né? Mesmo de uma forma completamente legal, ele é agressivo para atingir justamente essa população de jovens, adolescentes, que, assim, o maior interesse da indústria do tabaco é promover a iniciação à nicotina, a dependência da nicotina. A partir desse momento, a indústria do tabaco vai lucrar também com a migração para o uso do cigarro convencional, né, muito mais barato, e que vai, então, atingir a população de baixa escolaridade, a população jovem, que não tem, obviamente, tantos recursos econômicos. Então, assim, só para mostrar que os dados do Vigitel, eles seguem mais ou menos a mesma lógica. A grande parcela, né, da população de 18 a 24 anos de idade que está usando os dispositivos eletrônicos para fumar, ela é composta de jovens que nunca haviam fumado, né? É a grande maioria, nas 4 edições do Vigitel, né? E também reforçando que a maior proporção de usuários, obviamente, está na faixa de 18 a 24 anos e não na população adulta, como é o marketing enganoso da indústria do tabaco, que fala que esse produto deveria ser usado para cessação, né? Uma outra característica que é muito importante, que a gente consegue monitorar, é mostrar que a população que está usando, né, os dispositivos eletrônicos para fumar não é uma população de jovens que teria já começado de qualquer maneira, de qualquer forma, a usar o cigarro convencional. Então, ela está se beneficiando, teoricamente, de poder começar a usar um produto que seria, na visão da indústria do tabaco, menos nocivo. Então, a gente vê, por exemplo, que entre os usuários de dispositivo eletrônico, a proporção de usuários atuais de dispositivos eletrônicos para fumar é cerca de 550% maior entre os indivíduos de alta escolaridade quando comparado com os indivíduos de baixa escolaridade. É uma diferença absurda na proporção concentrada nos indivíduos de alta escolaridade. Vocês devem estar se lembrando, alguns slides atrás, que eu falei que justamente a proporção de fumantes, né, em geral, é uma epidemia que atinge primordialmente a população de baixa escolaridade, né? Os fumantes de cigarro convencional estão concentrados numa população de baixa escolaridade e baixa renda. Por isso é que a reforma tributária de 2011 ela conseguiu diminuir um pouco essa iniquidade na distribuição da proporção de fumantes, porque ela conseguiu atingir mais fortemente a população de menor poder aquisitivo. Então, vocês já estão vendo que o perfil dos usuários de dispositivos eletrônicos para fumar é radicalmente diferente do perfil
da população de fumantes de cigarro convencional. Então, esse é um produto que está trazendo, acrescentando um problema ao problema já existente. A liberação dele teria um efeito de trazer uma população de jovens, adolescentes, que não teria feito parte, né, da epidemia do nicotinismo. Então, esse discurso da indústria do tabaco também, até esse também é enganoso, quando fala que vai beneficiar também um jovem que já teria começado a fumar de qualquer maneira. Então, de novo, a publicação do Vigitel mostra isso claramente, que a proporção de também, o Vigitel mais recente também mostra que a proporção de usuários está concentrada nos indivíduos de alta escolaridade e não de baixa escolaridade. Temos uma publicação do dado do Vigitel que mostra exatamente isso, que quando você pega uma pessoa que nunca fumou e que está usando atualmente o DEF, uma pessoa que está fumando atualmente e nunca usou o DEF, a diferença de escolaridade entre elas é muito grande, sendo que o usuário do DEF tem uma escolaridade mais elevada comparada com o fumante atual que nunca usou o DEF. Reforçando essa ideia de que entre 18 e 24 anos é uma população de um perfil diferente que está entrando na dependência da nicotina. Um outro fator também interessante que mostra sobre as diferenças comportamentais desses jovens que estão sendo aliciados pela indústria do tabaco para começar a virar independentes da nicotina é também um padrão de comportamento de risco diferente até mesmo do usuário do cigarro convencional. A gente vê que entre aqueles que têm uso abusivo de álcool nos últimos 30 dias, o famoso binge drinking, a gente vê que a proporção de usuários de DEF atualmente é 315% maior do que quando comparado com aqueles usuários que não fazem uso abusivo, não fizeram uso abusivo de álcool nos últimos 30 dias. Então, também tem essa publicação do Vigitel entre os indivíduos especificamente de 18 a 24 anos, que mostra exatamente isso. Toda vez que você pega uma população e acrescenta o uso do DEF atualmente, aumenta a proporção de usuários de binge drink, reforçando o desafio que a saúde pública vai ter, um desafio adicional caso a regulamentação da Anvisa de 2009 não tivesse sido reconfirmada com a resolução desse ano, a 855 de 2024. Então, aquele discurso do exemplo da Inglaterra é completamente falacioso. Na Inglaterra, eles colocam que a população de jovens, de 11 a 17 anos, diminuiu a proporção de usuários de cigarro convencional, que foram substituídos por aqueles de dispositivos eletrônicos para fumar, o que é uma coisa boa, porque então eles estão começando a iniciar um produto menos danoso. Eu acabei de mostrar que a realidade do Brasil é completamente diferente e é no mínimo uma burrice a gente pegar esse exemplo da Inglaterra e tentar aplicar para a realidade do Brasil. Os dados do Covitel, por exemplo, de 2023, mostraram, como era de se esperar, que o motivo para os jovens começarem, os usuários, principalmente de cigarro eletrônico, começarem a usar esse produto, não estão relacionados com os motivos alegados pela indústria do tabaco, que seria para não voltar a fumar o cigarro industrializado, porque são menos danosos. Muito pelo contrário, os motivos principais são a curiosidade, porque está na moda, pelos sabores. Então, não é uma surpresa que são produtos carregados de aromas e sabores, e que agridem mais uma tentativa muito importante da Política Nacional de Controle do Tabaco, que é finalmente ver se consegue implementar uma resolução da Anvisa de 2012, que proibia o uso de aromas e aditivos de produtos derivados do tabaco, e que sofreu uma interferência brutal da indústria do tabaco, com uma série de ações, inclusive uma que chegou no Supremo Tribunal Federal, e que fazem com que já tenham se passado 12 anos e que a gente ainda tenha a presença de produtos com aromas e sabores no mercado brasileiro. Um artigo que saiu recentemente publicado mostra um pouco o estrago dessa interferência do tabaco, que, na verdade, a presença dos dispositivos eletrônicos para fumar, que são carregados de aromas e sabores, eles acabam representando uma agressão, e mais um desafio que a gente tem que enfrentar para poder implementar essa resolução da Anvisa. Então, por exemplo, esse é o efeito da interferência direta. Você, de 2014 a 2020, por exemplo, a gente teve um aumento de 334% no número de novos registros de produtos derivados de tabaco com aromas e sabores. Quase 700% no aumento de registros de fumos para narguilé. Ou seja, não é por acaso que a proporção entre os jovens e adolescentes de uso atual de narguilé acaba sendo, inclusive, maior do que de cigarro convencional.
e que nesse período, depois que aumentou, a partir do momento que você praticamente quintuplicou o número de registros de produtos derivados de tabaco, de fumos de narguilé com aromas e sabores, quadruplicou a proporção de usuários de narguilé medidos pela Pesquisa Nacional de Saúde. Então, é uma relação direta. Se você tem produtos com aromas e sabores no mercado, você vai estimular a iniciação, e os dados estão mostrando exatamente isso. E o efeito da presença de cigarros eletrônicos, ele acaba levando, como a gente já viu, também a você, então, migrar facilmente para um cigarro com aroma e sabor, ou para um narguilé, que é um produto basicamente também carregado de aromas e sabores. Então, eu acabei de mostrar para vocês os dados nacionais, e eu vou rapidamente falar dos dados da indústria do tabaco. Ela tem uma pesquisa que ela já vem conduzindo há muito tempo, que é a pesquisa chamada Ibope Inteligência, do IPEC, e ela mostra com essa pesquisa, consistentemente, que a proporção de usuários de dispositivos eletrônicos para fumar vem aumentando no país. Ela não para de aumentar. Então, agora, com o que eu já mostrei, vocês estão vendo que não se sustenta isso nem do ponto de vista da racionalidade econômica do que está acontecendo no Brasil. Então, o dado nacional que a gente tem de 2019 era que a gente tinha 1 milhão de usuários, como eu falei para vocês, usando atualmente, e a pesquisa do IPEC, da indústria do tabaco, ela fala que nós temos quase 3 milhões e que teve um aumento de 500% entre 2018 e 2023. É uma pesquisa sobre a qual a gente não tem nenhuma informação em termos de metodologia e tudo. O que a gente consegue saber é que é uma pesquisa que recruta os fumantes por cotas, ou seja, por gênero, faixa etária, classe e ocupação. Então, o recrutamento por cota fica à mercê exatamente do critério de quem está selecionando aquele fumante, e ela usa uma série de estratégias, como recolher a embalagem de cigarro e assim por diante, e incentivando, então, a determinado tipo, perfil de fumante a participar da pesquisa que ela faz. E essa mesma pesquisa que ela usa com os dados dos dispositivos eletrônicos para fumar, ela é a mesma pesquisa, por exemplo, que apresenta essa informação completamente esdrúxula, enganosa, mentirosa com relação, por exemplo, à estimativa do mercado ilegal de cigarros no Brasil, e que não se sustenta minimamente do ponto de vista da racionalidade macroeconômica, como eu falei, já mostrei para vocês. É uma pesquisa também que, na sua própria divulgação, é enganosa. Por exemplo, ela coloca um percentual elevado de experimentação de cigarro eletrônico entre os fumantes de cigarro industrializado, então não é na população geral. A partir de uma pesquisa que, até onde eu consegui entender, não tem nem a pergunta específica sobre cigarro eletrônico, mas coloca um rol de produtos, ou pelo menos em 2019, ela não trabalhava nem com a opção específica do cigarro eletrônico. Então, assim, como eu mostrei para vocês, o dado nacional que nós temos de 2019 apontava 450 mil usuários na vida de DEF, quando a pesquisa da indústria do tabaco aponta 3,6 milhões de experimentadores para o mesmo ano, numa época, num ano, inclusive, que a indústria do tabaco assinalou que a proporção de uso atual era de 0,6%, a mesma proporção que foi encontrada com a Pesquisa Nacional de Saúde. Então, é um dado completamente sem pé nem cabeça, que não faz sentido nenhum. Um outro dado também que a indústria do tabaco fica batendo em cima é sobre aquela relação entre que a pessoa que tem contato com o dispositivo eletrônico para fumar, ela aumenta, o jovem que nunca experimentou nenhum produto derivado do tabaco, aumenta o risco de virar um fumante. Ela coloca que esses estudos, por exemplo, eles desconsideram aquele jovem que já fumava cigarro convencional. E aí, mais uma vez, também não se sustenta, porque eles estão falando que a gente tem uma corte teórica inicial, em que eles no artigo que é financiado, vamos colocar assim, pela indústria do tabaco, ele fala que se perdeu 18% da corte inicial. Ou seja, os 82% que são usados como base para mostrar essa relação causal entre usar dispositivo eletrônico para fumar e aumentar o risco de começar a usar o cigarro convencional, não são desconsiderados. E aí, na avaliação da indústria do tabaco, ela fala o seguinte, que o uso do cigarro convencional, do uso do dispositivo eletrônico para fumar,
ele é mais frequentemente iniciado após o uso do cigarro convencional, o que também não é verdade. Então, ela recalcula os percentuais, considerando que todos aqueles usuários que estão começando com o cigarro eletrônico e que foram excluídos, eles já poderiam ser considerados um denominador, ou seja, não tem a participação do cigarro eletrônico para a iniciação do cigarro convencional. Como eu falei, isso não se sustenta também pelos inúmeros estudos independentes que já mostraram essa relação entre experimentar o dispositivo eletrônico para fumar, começar a usar, e a experimentação do cigarro convencional ou do uso atual do cigarro convencional. Então, para concluir, o que eu queria reforçar com vocês é o seguinte: o Brasil ele teve um momento muito importante, né, da reforma tributária de 2011, que aumentou sensivelmente o preço do cigarro convencional e fez com que caísse, né, a produção de cigarros legais, ou seja, teve uma queda importante na proporção de fumantes, seguida de um ganho de arrecadação, porque o aumento no preço foi tão importante, foi tão significativo, que mesmo com a queda na produção de cigarros, a Receita Federal ela continuou ganhando, né, aumentou a arrecadação. E a queda na proporção de fumantes, obviamente, também se reflete em redução de custos de tratamento. Então, isso foi o que aconteceu. A gente teve uma redução de 2 milhões de fumantes, por exemplo, em 2008 e 2013, e entre aqueles que permaneceram, e o que aconteceu é que a gente teve um aumento de 146% no preço de cigarros da marca mais vendida. Qual é o cenário que a gente teve de 2016 em diante? Exatamente o oposto, né? Houve uma queda no preço real do cigarro convencional, um aumento, consequentemente, da produção de cigarro legal, e um ganho também de arrecadação, mas que fica muito aquém, né, do aumento dos custos de tratamento. Porque é isso que a gente está vendo. Né? O tabagismo, a epidemia do tabagismo no Brasil, ela representa 153,5 bilhões entre custos diretos e indiretos anuais para o país. Né? Cerca de 174 mil mortes anuais, que se refletem em quase 67 pessoas que morrem por dia. E aí a gente tem que pensar o seguinte: se a regulamentação da Anvisa, né, se a indústria do tabaco tivesse conseguido interferir, né, na regulamentação da Anvisa, na resolução da Anvisa, e tivesse conseguido liberar, né, a comercialização desse produto no território nacional, a gente teria acrescentado mais um problema à nossa realidade atual, porque alguns estudos de coorte, né, já estão mostrando que o efeito, né, na saúde do uso de dispositivos eletrônicos para fumar, ele até está se aproximando ao que se via nos primórdios da epidemia do tabagismo do cigarro convencional. Por exemplo, esse estudo aqui, um estudo de corte grande que aconteceu nos Estados Unidos, mostrou quase como o dobro o risco de morte por todas as causas entre os usuários de dispositivos eletrônicos para fumar, comparado com aqueles que não estão usando, ajustado, inclusive, pelo uso de cigarro convencional. Um aumento de 20% de internação em unidades de emergência. Né? Também um outro estudo de coorte, né, entre uma população de jovens, né, americanos, mostrou que quando você compara com quem não está usando nada, tanto o cigarro convencional quanto o dispositivo eletrônico para fumar, eles aumentam o risco de problemas respiratórios. Né? E quando são usados de uma maneira dual, aumenta ainda mais. Então, nesse nosso gráficozinho aqui, a gente já viveu um cenário já complicado, dramático, né? Em que a gente está tendo um aumento na produção de cigarro convencional, que vai se refletir necessariamente em aumento dos custos de tratamento, e a indústria do tabaco, o que ela quer fazer? Com um discurso falacioso, ela quer forçar a liberação da comercialização dos produtos derivados dos dispositivos eletrônicos para fumar, trazendo, inclusive, uma população de perfil diferente daquela que usaria o cigarro convencional. Então, é óbvio que a gente vai potencializar o problema atual. Então, a mensagem final que eu queria dizer para vocês é o seguinte: esse aqui é o gráfico da epidemia do tabagismo, um clássico gráfico que mostra, né, na curva azul, por exemplo, de cima, a prevalência de fumantes crescendo e, um tempo depois, né, o crescimento dos problemas de saúde. Né? E aí, quando começam a aparecer os problemas de saúde, começa, então, automaticamente a cair a proporção de fumantes, porque começam a aparecer os problemas das políticas públicas e essa consciência, né, coletiva, individual, que mostra que esse produto é um produto danoso para a saúde. Da mesma forma que as populações que vêm a seguir, né, como
quando a gente compara homens com mulheres, ou quando a gente compara um país desenvolvido com um país subdesenvolvido, eles também se beneficiam dessa experiência do que aconteceu, porque eles veem o estrago que aconteceu entre quem iniciou. E o que a gente está vivendo com a dispositivo eletrônico para fumar? A gente está vendo o seguinte: países desenvolvidos, como Inglaterra e Estados Unidos, eles estão vivendo, né, um aumento exponencial, né, do uso da proporção de usuários desses produtos. Os problemas de saúde eles estão aumentando, também de uma maneira exponencial, talvez no intervalo até mais curto do que a gente precisou para observar do cigarro convencional. Mas o Brasil, que está no quadrante abaixo aí, ele está numa situação completamente diferente. Ele por acaso, né, assim, em 2009, com a resolução da Anvisa, que proibia a comercialização, esse produto ele não conseguiu, ele não está permitida a sua comercialização. Então, a gente está numa situação em que a gente conseguiu inverter essa dinâmica de começar primeiro num país desenvolvido, depois aparecer num país em desenvolvimento. Começar primeiro nos homens, depois aparecer nas mulheres. O Brasil está numa situação em que ele tem que se beneficiar, ele não pode mudar essa regulamentação para voltar a viver o problema que ele viveu com a curva da epidemia do tabagismo clássica, em que ele teve que aguardar, né, os problemas de saúde, o crescimento da proporção de usuários nos outros países para viver também o seu próprio drama. Então, assim, agora o que a gente tem que fazer, né, é fortalecer, né, a regulamentação maravilhosa, né, que a Anvisa publicou esse ano, né, em 2024, 855, não sucumbir a pressões, as pressões que continuam acontecendo, né, principalmente no ambiente legislativo, para liberar o uso desses produtos, a comercialização dos dispositivos para fumar no Brasil, e também vamos continuar acompanhando com as próximas pesquisas que virão, da Pesquisa Nacional de Saúde, da PENS, do Vigitel, e do Covitel, e das outras que vão acontecer com dados de fontes oficiais, para mostrar, sempre que possível, né, fortalecer as ações voltadas para a redução da iniciação e para o estímulo da cessação. Muito obrigado pela atenção.